do bem, oitavo ano. Então, assim, a gente dará continuidade ao estudo sobre o continente americano, como em outro momento, né, em outro vídeo, falávamos sobre, né, a estrutura geográfica do continente, falamos sobre clima, vegetação, que está dentro mesmo da geografia, né, do continente. Localização, né, do continente americano, suas divisões geográficas, históricas. E aí, agora sim, a gente vai entrar um pouco sobre a questão da população e economia deste continente. Então, nós vamos falar como um todo. Depois a gente vai estudar por parte, né? América do Norte, Central e Sul. Mas aqui a gente vai ver num contexto geral entre América anglo-saxônica, que eu falei para vocês, isso é uma divisão cultural, histórica, né? Anglo-saxônica e América Latina. Que eu disse, né? Que a América anglo-saxônica está os Estados Unidos e Canadá, que foi colonizada por Inglaterra e França também. E América Latino é a parte do México, né, todo o centro, né, um pedaço do norte que pega, né, que o México fica no norte, mas pega esse pedaço do norte, que o México foi colonizado por espanhóis. Então, do México até chegar ao finalzinho, né, aí a Argentina, nós temos a América Latina, né, que tanto foi por espanhóis como por portugueses. Claro que outros países também entraram aqui. A gente sabe da Holanda também esteve aqui, e outros mais. Aqui mesmo no Brasil, né? Mas esses foram os países que, de início, né, começou o processo de colonização deste continente. Bom, então sobre a população e a economia, nós temos o crescimento demográfico. A esse crescimento demográfico, esse crescimento está ligado à questão populacional, o crescimento demográfico. É a questão da população de todo o continente. E aí teve um crescimento desigual, demograficamente falando. No ano passado, no sexto ano, sétimo ano, nós estudamos o território brasileiro, né, as divisões regionais. E aqui dentro do Brasil, que faz parte do continente americano, podemos notar esse crescimento demográfico desigual que tem aqui no país, onde há regiões mais povoadas, onde há lugares mais povoados e outros lugares que, né, não são povoados, que é a questão da densidade. Então, o continente americano como um todo, né, ele não é povoado completamente. A população é desenvolvida de forma desigual. Então, assim, nós temos razões diversas, né, para isso, sendo uma delas a questão polar. Pronto, essa parte do continente que fica ao Ártico, não é muito fria, Groenlândia, muito fria. Então, no lugar frio é difícil se desenvolver populacionalmente, né? Então, ali já vai ser um lugar, né, desabitado. E onde as pessoas vão procurar mais? Vão procurar lugar seco? Lugar seco? Não, vão procurar lugar que tenha água, né? Que tenha melhores condições de desenvolver a agricultura, a pecuária, portos. Então, nós vamos perceber que as regiões litorâneas, próximas dos oceanos, que a gente sabe que o continente americano é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico, então essas regiões litorâneas elas já vão ser mais bem povoadas, né? Vai ter mais gente, a gente vai encontrar mais população nas regiões litorâneas, como o caso aqui do Brasil. No Brasil, nós vamos encontrar as cidades mais povoadas no litoral. Recife, São Paulo, Rio, né? E mais Salvador. A gente vai encontrar mais povoamento, povoados, né? Mais população, quero dizer, nessas cidades, né? Por ser litorâneas. Também foi por onde começou o processo de colonização. Naquela época, vinha, né, através de navegação, não vinha de avião, que não existia, né? Então, os séculos aí passados, né, os séculos fins do século XV, XVI, que teve o processo de colonização deste continente, era por embarcações. Então, eles chegavam logo na costa. Então, na costa ali, eles começavam a colônia, né? Aí depois é que iam adentrando, explorando mais o território. Eles vinham tão pequeno, né? Não tinham dimensão, não tinham ideia do tamanho que era. Mas também tem que ver os locais que dá para viver, né? Quer dizer que o fato de ser grande, que todos os lugares vai ter hospitalidade, que não, é diferente. Então, no continente americano,
a essa questão da densidade demográfica, ou seja, o povoamento, os aglomerados, né? Vai ser totalmente desigual. Uns lugares vão ser mais aglomerados, vai ter mais população que outros, como eu citei com exemplo o caso do Brasil. E aí o que é que acontece? O crescimento demográfico. Então, como eu disse, né, a virtude do crescimento demográfico, primeiro que acontece logo no litoral, né, vai se expandindo. E aí, entre os séculos XIX e XX, o crescimento demográfico, vamos dizer, na região norte do continente, Canadá, Estados Unidos, já vai ser melhor, porque vai haver o processo de industrialização, e no processo de industrialização, esse processo de industrialização vai levar ao crescimento populacional no início, né? Ou seja, melhores técnicas de agricultura, indústrias e tudo mais, e uma coisa vai, uma coisa vem. Então, vai haver aí um processo de crescimento demográfico. Isso em se tratando, né, da região norte. Eu estou falando da América, nesse caso, anglo-saxônica. A América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que promoveu a melhoria das condições de vida. Aí, no que houve o crescimento econômico, né? Consequentemente, houve o crescimento populacional. Melhorou a economia, as pessoas passaram, né, a comer melhor, a se cuidar mais, porém viver mais, né? E nascendo também, diminuiu a mortalidade, né? A mortalidade infantil era altíssima, pelas péssimas, precárias condições de vida, mas aí com esse desenvolvimento econômico que foi tendo investimento, então foi vivendo mais, as crianças estavam nascendo, estavam vivendo, as pessoas estavam vivendo melhor, então houve um crescimento muito bom, demograficamente falando, na América do Norte. Depois que vai a variação, né, dos séculos, isso no século XIX. Aí entre o século XIX e XX, né, vai haver uma taxa de mortalidade permanente, né? Não vai haver mais morte, porém, na América do Norte, né? Porém, devido ao crescimento econômico tão acelerado, industrialmente falando, começou a existir o planejamento familiar. E aí, antes, quando a mulher tinha 6, 7, 10, 20 filhos, diminuiu isso. Por quê? Porque a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Então, lá na parte norte, né, as mulheres inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter um planejamento familiar. E isso vai levar à queda na natalidade. Vai levar uma queda na natalidade. Embora as pessoas estejam vivendo mais, a queda da mortandade de criança também diminuiu bastante, mas reduziu o número de nascimento, que também é uma preocupação futura já. Mas por quê? Porque agora os casais estão planejando, né, quando vão ter os filhos. Se vão ter um, se vão ter dois. Então isso é uma redução drástica, né? De 10 cai para 2, de 20 cai para 3. Então isso vem acontecendo na América do Norte e já está se espalhando sobre todo o continente, nos países que estão se desenvolvendo, né, dentro do continente, como é o caso do Brasil. Mas, a princípio, no século XIX e início do século XX, isso estava acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto isso, aqui na América Latina era o efeito contrário, né? No século XIX e XX foi onde despontou mais o nascimento, né? Estava nascendo muito. A taxa de natalidade cresceu, a de mortalidade diminuiu e foi o contrário dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viveu o processo de controle natalício entre 19 e 20 século e os países da América Latina estão vivendo isso, vamos dizer agora, né? No século XXI. É o que vai dar mais ou menos 100 anos de diferença. É por isso que os Estados Unidos, Canadá, eles estão bem à frente. E mundialmente falando, são potências mundiais, né, em relação ao mundo. Então, a natalidade, né, caiu na América anglo-saxônica, lá por volta do século XIX, como eu falei. E na América Latina foi aumentar no século XIX. E o controle passou a existir agora. E aí, né, lá na América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, vamos ver também essa questão da saúde pública, bem melhor. Um país, quanto mais desenvolvido,
mais ele vai saber investir na educação e na saúde. Vai ter mais recursos para isso. Então, a saúde, a educação desses países desenvolvidos é de primeiro mundo, né? Então, destaque no continente americano é Canadá e Estados Unidos em matéria de saúde, educação e outras coisas mais, né? Por quê? Porque são países que desenvolvem, né, tecnologias bem além das nossas. E isso, né, o torna países fortes economicamente. Então, no Canadá e nos Estados Unidos, as pessoas vão viver mais. Então, a média de vida, né, da gente, né, de se viver, na verdade, as pessoas viverem lá na América do Norte é bem mais alta do que a nossa, né? Então, eles vivem mais lá do que nós aqui da América Latina. A média de vida deles é maior por conta disso, né? A questão da saúde, vocês têm tudo isso no livro, eu até paginei, né? O crescimento demográfico na página 106, os indicadores socioeconômicos também na página 106, que eu até falei, né? Então, tudo isso leva, gente, a perceber, pronto, nessa questão dos indicadores socioeconômicos. Os indicadores socioeconômicos dos Estados Unidos são indicadores que, quando a gente vai ver, né, mostra resultados positivos que levam ao bom desenvolvimento da saúde, ao bom desenvolvimento da educação. Mas eu falo na saúde por quê? Investindo na saúde, as pessoas tendem a viver mais e bem. Porém, vem aquele outro detalhe, a diminuição da natalidade por conta do grande avanço tecnológico e a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Que antes as mulheres ficavam em casa tendo os filhos, né? E os homens iam trabalhar. Agora não. Esse cenário mudou, né? A conquista das mulheres por direito fez com que houvesse essa alteração na questão natalícia de nascimento. Bom, e aí também o que posso apontar, né, ainda na página 107 do livro de vocês, podemos ver que na América Latina nascem mais. Portanto, tem mais jovens. Então, aqui na América Latina, a gente encontra mais jovens. Por quê? Porque ainda está nascendo mais. Já na América anglo-saxônica, né, ou seja, Estados Unidos e Canadá, a gente vai encontrar mais idosos, né? São países de mais idosos e menos jovens, devido ao controle natalício. Então, se as mulheres estão tendo menos filho, os pais, né, estão planejando ter menos filho, então vai ter menos jovens. Daqui a pouco vai ter menos adulto e vai chegar uma hora que vai ter até menos idosos. Mas como esses idosos são fruto de outras eras, né, de décadas para trás, então o que é que acontece? Nos Estados Unidos, Canadá, como melhorou muito a questão da saúde, então os idosos, né, são em grande, né, tá crescendo. Enquanto isso, a juventude, né, está diminuindo cada vez mais, que aí é uma preocupação governamental. Quem irá manter esses idosos? Porque na ativa estão os jovens, na inativa estão os idosos, porque já estão aposentados. E quem mantém os inativos são os ativos. Mas se os ativos estão reduzindo, como é que eles vão conseguir manter os idosos? Então isso aí já é uma preocupação governamental. Então entendamos, na América Latina, o crescimento jovem ainda continua, porque a questão natalícia está acontecendo agora, né? Nessas últimas décadas, o controle. E no Canadá, Estados Unidos, o número de idosos tem aumentado e de jovens tem diminuído por conta do controle da natalidade. Espero que vocês possam entender bem isso, como na página 107, na página 108 do livro, né, tem até as pirâmides, né? Pirâmides etárias em que mostra esse crescimento, tanto dos idosos, né, a grande quantidade de idosos, de adultos, e a redução de nascimento, né, de crianças e de jovens. Depois vem outro ponto importante, que essa aqui é a questão de riscos na América Latina. Então, na América Latina, já por ser constituída de países que não são ricos, né, nós temos países emergentes, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país emergente, é um país que está em desenvolvimento. Aqui nós temos bastante áreas de risco. E isso advém justamente da pobreza de outras épocas. O crescimento, né, populacional também que houve foi grande e levou, né,
a criação de comunidades, que muitos chamam de favela, e locais que não é interessante de se morar numa montanha, né, numa serra, em locais que chove muito, que pode acontecer essas casas descerem morrar abaixo, como a gente vê o caso do Rio de Janeiro, como a gente vê o caso de São Paulo, né, lá no Rio Grande do Sul, porque são regiões que chovem bastante. E devido aos lugares de risco, né, às zonas de risco em que se desenvolvem, né, essas comunidades, tende, né, a ter também bastante mortes, bastantes problemas. Então, vocês vão encontrar isso na página 110, né, as zonas de risco, os locais onde as pessoas moram, tanto de morro como próximo de rios, né, que quando chove a água invade as casas. Então, a gente tem todos esses problemas aqui na América Latina, né, sem falar também nos terremotos e maremotos, como a gente vê o caso do Haiti, né, que lá é bastante sofrida a população de lá, bastante pobreza, bastante dificuldade de se desenvolver. Numa perspectiva natural, poderia ser um país bem desenvolvido, por conta de riquezas naturais, porém, é mal governado, aí vem os efeitos, né, catastróficos que acontecem por tsunami, maremotos, que sai também uma questão natural, e somado a tudo, o desenvolvimento de lá, né, do país, não é lá essas coisas. Então, falando ainda de recursos naturais, vocês até têm na página 111, então os recursos naturais são abundantes aqui na América, no continente americano, bem abundantes. Quer dizer, já foi, né? Por conta da exploração que aconteceu, né, aqui no nosso continente, espanhóis, portugueses, arrancaram, né, tudo que podia e levaram lá para as metrópoles. O contrário da Inglaterra, né, que não foi muito de explorar, e aí a América do Norte, aliás, Canadá, Estados Unidos, a anglo-saxônica, como não foi tanto de exploração para metrópole, lá foi exploração para a própria colônia, né? Tanto que a América anglo-saxônica é de povoamento e exploração. Exploravam, mas viviam lá. O que eles exploravam, lá ficava. Ou vendia, né, para outros. Então, o que se arrecadava, as riquezas, permanecia. Tanto que a América do Norte foi tão forte no embate em relação ao seu processo de independência, que eu já falei isso em história, que eles conseguiram o rompimento, né, diferente do rompimento da América Espanhola e da América Portuguesa. E já aqui, tanto a América Latina, né, vamos dizer assim, portuguesa e espanhola, já foi de exploração, foi mais explorada do que povoada. O povoamento já vai acontecer séculos mais tarde, 2, 3 séculos mais tarde. E aí a gente traz os traumas, que eu digo assim, né? Hoje os problemas que a gente tem também vêm do processo de colonização, isso é fato. Então, naturalmente falando, somos ricos, né? Nós temos água em abundância, nós temos vegetação em abundância, nós temos minérios, tudo isso, né? Em abundância. Como eu disse, tinha, mas isso foi drasticamente alterado. Mas podemos ver que há muitos recursos naturais em nosso continente. Veja só, bacia hidrográfica maior do mundo, tá onde? Na América. Floresta maior, nós temos aqui também na América. Então, muitas coisas nós vamos encontrar. O Brasil mesmo foi alvo, né, de grande exploração de minérios, né, aqui. E então muitas riquezas podem ser encontradas no continente ainda, mesmo com dificuldade. Agropecuária. Agro, vocês sabem, agricultura, pecuária, animais. Então, também outra coisa que se desenvolveu muito bem aqui, principalmente no Canadá e nos Estados Unidos, a agropecuária. Primeiro, né, por serem potências, então eles podem investir melhor nas técnicas de agricultura e pecuária. Então, eles vão conseguir desenvolver mais leite, mais animais, mais queijo, mais isso e aquilo. E também na agricultura, eles vão ter mais facilidade porque eles vão ter mecanismos tecnológicos, né, mais eficientes, mais sofisticados, então eles produzem mais. Então lá vai ser diferente da gente. A alta tecnologia deles, né, ultrapassa de todos os países do continente americano, por isso que eles se destacam. Canadá e Estados Unidos nesse sentido. Já na América Latina, essa característica agropecuária já vai ser diferente, né? Como já são países mais
pobres, né? Já tem mais dificuldades na economia, então o investimento já não vai ser igual ao do Canadá e dos Estados Unidos. Porém, também a gente não vai ter lá essas coisas em relação a esses países. Também na página 114. E a indústria, enquanto os Estados Unidos está lá, né, com as altos destaques, né, como diz aí na página 114, no continente americano, a indústria, a atividade econômica do setor secundário, a indústria do setor secundário, né, que no caso vem a agropecuária primária, a indústria secundária. Concentra-se na América anglo-saxônica, ou seja, as melhores indústrias, as indústrias mais sofisticadas, mais evoluídas estão na América anglo-saxônica e algumas áreas aqui perdidas na América Latina. Os países da América anglo-saxônica são os mais industrializados e utilizam tecnologia de ponta. Né? Lá, informática, robótica e tudo mais. Aqui é diferente. A gente precisa desses países para ter lá a nossa tecnologia. Então, como eu falei, e aí é uma certa dependência, né? Uma dependência dessas riquezas que produz os Estados Unidos e o Canadá. Como a gente não tem, a gente tem que comprar lá fora. E isso dificulta também o desenvolvimento do país, né? Por não conseguir investir nesses setores. Aí também nós temos o comércio e serviço bastante procurado, que já é a terceira parte, né? Essa área, né, do comércio e do serviço é bastante procurada porque como a tecnologia substituiu muito o trabalho, tanto na roça como nas indústrias, então as pessoas têm que recorrer ao meio de vida, né? Que vai morrer de fome, então é onde entra o comércio e o serviço. Para trabalhar, né, no comércio, vendendo, né, que as máquinas não vão vender, então vendendo, articulando as vendas, as compras e tudo mais, então isso é a renda, né, que gera para o trabalhador. Então, esse setor é um setor bastante procurado. Né? Nos países mais desenvolvidos do continente americano, o crescimento da produção industrial foi alavancado pela utilização de novas tecnologias, enquanto o crescimento do comércio e do serviço teve como base a incorporação da mão de obra em um primeiro momento. Então, no que a indústria cresce, então as pessoas vão ter que ser inseridas em algum lugar, né, para trabalhar. É onde entra o comércio e o serviço. Então, tanto no Canadá, nos Estados Unidos, né, e demais países, né, vai ser assim que vai se desenvolver a forma que as pessoas vão ter de sobreviver, porque não vai, sabendo, né, que muitos serviços foram ocupados pela tecnologia, alta tecnologia. Então é isso que acontece. Então o setor de serviço é um setor muito procurado. Aí esse é o setor terciário, né, que é o setor de serviço e de comércio. E aí também nós podemos ver a questão do trabalho, né? As condições de trabalho aqui na América Latina, que aí vamos encontrar condições péssimas. Ainda há certo tipo de trabalho escravo. E isso também vai acontecer em países que não são desenvolvidos, né? Que são considerados bem pobres. Então vai acontecer trabalhos pesados, em condições subhumanas. E isso decorre justamente por conta da pobreza do país. Então, na América Latina, onde a gente vai encontrar esses tipos de problemas relacionados à questão do trabalho. Então, gente, basicamente é só isso, né? Pegar o assunto, né, que tem no livro, em que trata de toda essa aula, e qualquer dúvida é só tirar.